Oi, pessoal, tudo bem? Vamos para mais um episódio do meu podcast e hoje eu tenho uma convidada muito especial para mim, a minha amiga Indy, uma engenheira civil, especialista em cálculo estrutural, mas que agora, há bastante tempo até, mudou de carreira, é maquiadora. E eu vou conversar com ela. Oi, meu amor! Oi, Gabi, tudo bem? Contigo? Tudo ótimo, obrigada por ter aceitado o meu convite. Eu que agradeço, né? É uma honra estar aqui conversando contigo e com a tua audiência. Ai, que coisa boa. Então, meu amor, vamos começar o assunto. Eu quero saber da tua vida como engenheira. Vamos começar lá atrás. Como é que era o teu dia a dia como engenheira? Me explica. Vou ter que voltar bastante no tempo, porque a última vez que eu abri um AutoCAD faz uns mais de 4 anos, faz uns 5 anos já, que eu não abro um AutoCAD, pra tu ter uma ideia. Como é que era a tua rotina, assim, o teu dia? Porque eu conheço a tua rotina hoje. Então, a minha rotina era bem de engenheira mesmo. Quem tá envolvido nesse meio vai super entender, né? Porque é uma vida estranha, sabe, Gabi? É uma vida sem muita diversão, assim, sem muita alegria, parece. O que eu vejo hoje, olhando de fora, né? Vendo os amigos, engenheiros, conhecidos, é que é uma vida que parece que a gente gostava de se torturar, sabe? Quanto mais difícil eram as coisas, mais desafiador, mais legal elas eram. E eu acho que às vezes a gente tem que achar o equilíbrio na vida, né? Nem tudo precisa ser difícil. E pra mim, assim, foi até uma barreira quando eu tava precificando a minha maquiagem. Eu não conseguia aceitar que podia ser tão fácil ganhar dinheiro, sabe? Em uma hora de trabalho eu ganhar 200, 300 reais. Pra mim isso era surreal, porque na engenharia eu tinha que ter passado por toda uma experiência, por todo um conhecimento para chegar numa hora de consultoria de 300 reais, né? E na maquiagem, em um ano maquiando, eu já podia cobrar isso. Uhum. Então, pra mim, foi surreal, assim, foi difícil, sabe? Mas a vida como engenheira, como é que eu vou te explicar? Eu nem tinha muita consciência do que poderia ser, né, fora disso. Pra mim, a vida era me vestir, era sempre aquela roupinha mais masculina, né? Então, eu usava uma calça jeans meio larga, uma botina. Às vezes, quando eu ia pra obra, eu usava uma botina. Porque era um ambiente muito masculino, muito digamos masculino, assim. muito masculino. Sempre de camisa. Nunca usava outra roupa que não fosse usava uma camisa. roupa mais coladinha, Nunca. E se eu quisesse usar uma roupa mais coladinha, eu tinha que usar um blazer, um casaco por cima. E não tirava em nenhum momento do dia, mesmo que eu sentisse calor. Porque não dava, porque o assédio era realmente constante. E a mulher que é bonita na engenharia, ela é muito desmerecida. E eu sabia que eu era uma baita de uma engenheira, né? Tanto que até hoje eu tenho clientes que me procuram. Imagina, 5 anos depois, eu tenho clientes que me procuram e imploram para eu voltar, para eu fazer um projeto, pelo menos, para eles. E eu não posso, porque não é mais o meu foco. Eu nem sei mais trabalhar com engenharia, né? Teria que aprender, teria que passar alguns meses reaprendendo a trabalhar com engenharia. Mas mesmo eu tendo muita capacidade, eu era muito desmerecida. A gente entra daí num assunto muito complexo, né? São muitas camadas, que é a questão do machismo, que aí a gente sofre. Então, a mulher que é bonita, tu chegou a passar que é por nova, isso, assim, muito, essa questão de machismo? diariamente. Era uma coisa diária, Gabi. Era muito, muito constante, né? Então, tinha a questão do assédio, que era constante, e que a mulher que trabalha num meio mais masculino, mais corporativo, ela acaba aprendendo a lidar com isso no dia a dia. Então, aqueles toquezinhos no ombro, que todo mundo olha e diz, isso é inofensivo. Gente, isso não é inofensivo. Isso é abuso. É abuso porque tá encostando, né? Então, tinha tudo isso. E não era só isso, sabe? Era muita coisa que eu ouvia, muita coisa que eu sentia, assim, e eu vou contar uma coisa super íntima agora pra ti, que eu acho que eu nunca contei pra ninguém. Isso chegava a afetar as minhas relações íntimas. Porque eu sentia nojo, sabe? Eu sentia nojo, porque eu tinha que viver aquilo no dia a dia. Então, era bem complexo, é bem complexo. É difícil até desabafar sobre isso, porque é uma coisa muito enraizada. Nossa. E se tu fala isso pra um homem que trabalha nesse meio corporativo, ele vai olhar vai dizer, nossa, que ridículo, ela tá louca. Exatamente. Que é mais um
uma coisa que a gente sofre do machismo, que é o homem tá sempre colocando a mulher como louca. Não todos, tá? Sim. Então, pessoal, ninguém se ofenda aí, tá? Mas, assim, eu tô falando relatos meus, coisas que eu vivi, que são reais, né? Tive situações, assim, por exemplo, que estava em uma reunião, eu era a pessoa mais capacitada na mesa, eram 10 pessoas, sendo mulheres e homens, mais homens, é claro. E eu era a gerente de projetos e a gente estava falando justamente sobre aquele projeto. E aí me fizeram uma pergunta pro grupo e eu fui responder, né, com a resposta correta. Ignoraram a minha resposta, continuaram falando, debatendo, não entendendo qual seria a solução. E o meu chefe, né, o diretor da empresa, que ele não estava envolvido no projeto, ele pegou a minha fala e reproduziu a minha fala. E aí todo mundo parou e ouviu ele e disse, nossa, mas o Henrique teve uma ideia genial. E eu fiquei assim com aquela cara de tacho, do tipo, sério que ninguém percebeu isso? Que foi o que tu disse antes? Foi o que eu disse aí, quando o homem falou... Deram ouvido. Deram ouvido. Então, assim, era muito constante e isso me fazia muito mal. Eu sofria muito com tudo isso, né? Eu achava, assim, que eu tinha que mudar o mundo, por isso eu tinha mesmo, era que ser engenheira, eu tinha que ser engenheira mais... Pode falar palavrão aqui no podcast? Eu tinha que ser a engenheira mais foda do mundo, pelo menos a mais reconhecida de Porto Alegre, porque eu queria provar para todo mundo que uma mulher pode sim ocupar um cargo alto numa empresa, pode ter uma empresa super bem sucedida. Só que chega uma hora que tudo isso esgota, né, Gabi? Tu trabalhou em banco, tu sabe como é que é. Eu sei. A gente tá batalhando ali por um ideal, a gente tá dando sangue por uma empresa, por um trabalho. E aí, chega uma hora que a gente para e pensa, o que realmente importa nessa vida? É isso? Essa é a minha vida? E nisso eu comecei um processo de depressão, enfim, foi uma... Que ano foi isso? Foi... Tu lembra, assim? Quanto tempo tu trabalhou de engenheira? Eu trabalhei 10 anos na engenharia, bem afinco. Porque tu tem uma carinha de bebê. Obrigada. Meu Deus, sério? Sim. Tu trabalhou 10 anos como engenheira. Eu me formei... Quando eu me formei, eu já trabalhava há 4 anos. Já trabalhava há 4 anos. Mas eu trabalhava, assim, já com muita responsabilidade. Porque eu sempre fui faca na bota. Nunca aceitei menos do que muito. E eu, mesmo ganhando pouco, eu sempre aceitava mais responsabilidades do que era o que estava proposto para mim. E eu acho que isso foi uma coisa que me fez crescer muito. Então, eu recebi promoções muito rápido, né? Então, eu me formei, eu já ganhava um salário parecido com o salário de engenheiro antes de me formar, né? 1 ano antes eu já ganhava um salário bem alto. Bem alto pra época, né? Sim. Mas pra mim era, nossa, eu me sentia rica. E foi aí, nessa época que tu conheceu o teu atual esposo? Não, ou não? Não, eu conheci ele antes. Foi na engenharia, foi... Eu conheci ele na engenharia, a gente foi colega de trabalho e depois de 2 anos que eu já tinha saído do escritório que eu trabalhava, aí é que a gente foi ficar a primeira vez. Ah, tá. A gente se conheceu, ficou amigo e foi... Mas tu trabalhava como engenheira ainda? Sim, trabalhava como engenheira. Ah, tá. E ele é engenheiro também? A história da transição de carreira foi uma história muito louca, assim. Foi ele que, inclusive, me ajudou bastante a tomar essa decisão, assim, a dar esse passo. Como é que foi a transição? A transição foi... Eu tava muito depressiva, né? Eu chegava no escritório, eu tinha meu próprio escritório, né, de cálculo estrutural. Eu amo até hoje calcular, amo mesmo, sabe? É uma coisa assim que se eu tivesse que voltar a fazer apenas isso para ganhar muito dinheiro, eu faria. Mas é muito difícil tu chegar nessa conta por vários fatores. Mas eu tinha minha própria empresa e eu achava que aquilo ia me satisfazer. Porque eu tinha muitos clientes, eu tinha uma cartela muito boa de clientes, eu faturava muito. Tinha meses que eu chegava a faturar 40, 50 mil. Olha. Só que eu tinha as despesas de funcionários e tudo mais. Não era todos os meses também, né? Porque é bem variável. Mas era uma empresa que estava dando certo, que estava indo bem. Só que eu não estava feliz. Porque eu não estava mais fazendo o que eu gostava de fazer, que era calcular. A parte que era mais de criatividade, mais de pensar, de resolver problemas de engenharia,
de como que essa viga vai se apoiar nessa outra viga, como é que esse pilar vai ser calculado, né? Qual que vai ser a solução estrutural para isso daqui? Era uma coisa que eu já não estava mais fazendo. Eu tinha que delegar para poder tocar a empresa, para poder fazer a parte burocrática, para poder captar mais clientes. Então, foi, assim, um processo muito doloroso ver que a minha empresa já não era mais minha. O trabalho que era legal, o objetivo, a grande missão que eu tinha, já... Tu não executava mais. Eu estava delegando para outras pessoas. E eu comecei a chegar no trabalho, assim, na frente do escritório, e eu não conseguia subir, eu ficava no carro chorando. Eu ficava por meia hora, 40 minutos chorando no carro antes de subir. Aí eu percebi, foi um mês ou 2, fazendo isso todos os dias, e gente, tem alguma coisa muito errada. Eu tô chorando todos os dias antes de trabalhar. O que tá acontecendo? Eu vou ter que mudar? Eu não sei ainda como, mas vou ter que mudar. E nisso, eu começaram a acontecer várias coisas, né? Também entrou uma crise na engenharia, então eu tinha que continuar pagando as pessoas, continuar pagando toda a estrutura do escritório, e eu já não estava mais conseguindo tirar meu prolabore como eu tirava antes. E aquilo começou a me deixar extremamente desmotivada. Uhum. E claro, eu entendo, o dinheiro é motivação. Mas aí eu comecei a pensar, nessa época eu já fazia maquiagem como hobby, só como hobby. Era uma coisa assim, de chegar em casa e me maquiar pra me divertir, pra aliviar a tensão. Se tu já tinha um plano B, se tu gostava de outra coisa fora calcular. Eu só fazia isso porque eu não tinha objetivo nenhum com a maquiagem mesmo. Era só um hobby. De te maquiar, só. Em vez de assistir uma série no Netflix, por exemplo, eu assistia um vídeo no YouTube de maquiagem. Era Camila Coelho e Alice Salazar. Eu ia perguntar, tinha Alice Salazar no meio. Me formei na faculdade da Alice Salazar. Reproduzia todas as maquiagens. Cada dia eu ia lá, escolhia um vídeo e reproduzia maquiagem. E fazia fotos dessas maquiagens e mandava nos grupos de amigas. E as minhas amigas começaram a me perguntar, tu não faz uma maquiagem pra eu ir lá num evento e tal? Claro que faço, de graça, né? Eu não imaginava que isso eu poderia cobrar um dia. Então, nessa época, eu ainda fazia isso só como hobby. Aconteceram muitas coisas pra fazer eu querer sair da engenharia. Efetivamente. É como se eu tivesse sido, assim, um cachorro morto que foi chutado várias vezes, sabe? Porque, bom, começou um declínio da engenharia na questão, né, financeira. Aí eu tive que demitir gente, foi horrível pra mim. Eu tive que ficar gerenciando, né, a questão de faturamento. Eu até encerrei a empresa com um cliente me devendo 40 mil reais. Até hoje ele não me pagou. Porque a gente tinha muita coisa informal na época, porque era um grande amigo. Uhum. E ele ficou me devendo e eu nunca consegui cobrar. Eu tenho os e-mails, mas eu conversei com a advogada, ela disse que ia dar... Eu era capaz de gastar muito dinheiro e não ter retorno. Entendi. Porque eu não tinha muito como provar. E aí eu acabei deixando pra lá, assim, foi... E aí eu tentei entrar no mestrado, porque eu já tinha feito 2 pós-graduações na engenharia. Eu tentei entrar no mestrado, porque eu já tava dando aula na universidade. E aí eles me pediram mestrado pra eu poder continuar dando aula. E eu tentei entrar no mestrado e não consegui. Porque, por causa da crise, todo mundo queria entrar no mestrado para poder se manter. Porque não estavam contratando. Então, foi um somatório de coisas. Aí, na mesma época, aconteceu uma coisa muito bizarra. Porque eu tava dando aula nessa universidade. E eu fui demitida. Sem aviso prévio, nada. Eu fui demitida por causa de um aluno. Que eu sofri um caso de machismo de um aluno. O aluno mais velho não aceitava que eu, novinha, bonitinha, darará, ia lá dar aula pra ele. Ele achava um absurdo aquilo. Não acredito. Eu tinha que ter vivência na obra. Eu tinha que ser... Enfim, né? Eu tinha que ser outra coisa pra poder ser apta a dar aula pra ele. As minhas 2 pós-graduações, toda a minha experiência em escritório mesmo, em obra, não servia. E aí teve uma treta bem grande aí e eu fui demitida sem aviso prévio, sem nada. Simplesmente fui demitida. Recebi 30 mensagens de alunos, entre Facebook, e-mail e coisa e tal, entrando em contato comigo, dizendo: professora, eu não acredito, eu tô muito chateado, como assim a senhora foi demitida? E eu, oi? Como assim eu fui demitida? Nem tô sabendo. Fui demitida, nem sabia que eu tinha sido demitida. Eles simplesmente avisaram: a professora Indiara não vem mais.
E cada coisa que vinha dessas E aí, era isso mais tudo uma tristeza foi que foi acumulando. em menos de 3 meses que tudo isso aconteceu. Eu ser demitida, o escritório começar a entrar em declínio, tinha ainda muito trabalho, muito trabalho e pouco dinheiro entrando. Uhum. O cliente devendo, não conseguindo pagar, eu tendo que, né, enfim, começou tudo a me deixar muito angustiada, assim, eu disse, gente, isso é um sinal. Mas como é que foi o clique, assim, eu vou maquiar agora, eu vou trocar de profissão? Porque tu só gostava, por enquanto. Aconteceu que em fevereiro de 2016, eu fui pra França com o Paulo. A gente foi passar um mês na França. Um mês não, 20 e poucos dias na França. Aí a gente chegou em Paris, alugou um carro e fizemos toda a França e voltamos para Paris, passamos mais 5 dias lá, no final da viagem. E durante essa viagem, foi assim, uma viagem muito, eu não sei explicar, assim, muito transformadora, sabe? Quem viaja vai entender o que eu tô falando. A gente sempre muda alguma coisa depois de uma viagem. Eu chego a ficar emocionada porque eu tô morrendo de saudade de viajar e a gente não tá vendo fim, né? Mas, então, viajar é uma coisa que eu gosto muito. E essa viagem foi muito transformadora. E durante a viagem, eu cheguei a comentar com o Paulo o seguinte. Amor, eu não tô feliz. Eu tô chorando todos os dias. Eu não sei o que tá acontecendo comigo. Na época, eu não sabia que eu tava em depressão, né? Uhum. Nunca tinha procurado uma terapeuta na vida, nada. Uhum. Não sabia o que tava acontecendo. Eu só sabia que algo não estava bom. E conversei com ele e eu nunca vou esquecer, a gente tava sentado num restaurante, numa pracinha, numa mesinha, que o restaurante coloca as mesinhas na pracinha, assim, tomando uma garrafa de vinho, comendo uma comida francesa, que eu não me lembro qual era a comida. E eu comentei com ele, assim, já depois de um traguinho. Eu quero mesmo desistir do engenheiro, eu quero maquiar profissionalmente. Eu tô pensando, sabe fazer o quê? Entrar numa dessas faculdades de estética aí, que é bem fácil de fazer. Achando que era fácil, né? Que é bem fácil de fazer, que é bem rápido. E aí eu começo a trabalhar com estética, com beleza. A área da beleza tá bombando, nunca vai, né? Nunca vai decair a área da beleza. E eu acho que esse é o caminho. Não quero mais trabalhar com engenharia, não quero mais sofrer o que eu sofro. E ele disse, por que tu não faz isso? Só que eu falei da boca pra fora, Gabi. Eu falei, eu queria, né? Se eu pudesse, eu faria. E aí o que ele fez? Então faz. Ele te apoiou. Ele me apoiou. Ele não só me apoiou, ele me deu um empurrão. Sim, vai. Tu vai fazer. Ele pesquisa aí. Aí a gente pegou uma internet, assim, pesquisa aí faculdade de estética. Eu pesquisei. A aula começava, assim, 5 dias depois que eu voltasse da viagem. E eu mandei e-mail pra instituição. Me matriculei. Mentira. Me matriculei na faculdade de estética. Antes de decidir começar a maquiar profissionalmente. Porque na época eu maquiava assim. Eu brincava de maquiar, né? E eu decidi que eu ia mesmo seguir esse caminho. Daí eu comecei a me desligar da engenharia aos poucos. Levou 1 ano esse processo. Né? Porque eu ainda tinha muitos projetos em andamento. E tinha que honrar com todos aqueles clientes. Né? Eu sou uma pessoa muito responsável nesse sentido. Eu não podia simplesmente abandonar. Mas foi bem assim. E antes da viagem... Porque o que acontece? Eu já tava com esse bichinho aí me cutucando, né? Olha que legal que pode ser esse mundo, né? De trabalhar com maquiagem, de trabalhar na área da beleza. E era final de ano, a gente viajou em fevereiro. Então, final de 2015, as minhas amigas começaram, tu me maquia pra tal evento, eu te pago. Tá, então me paga, né? Se tu quer me pagar, me paga. E aí elas me pagavam o que elas queriam me pagar. Eu nunca cobrei nada, assim. Elas iam lá, me davam dinheiro, ou me davam uma base que elas não usavam mais, ou me davam um pincel que elas não usavam mais. Eu fui arrecadando coisas, assim, das amigas. E eu pensei, eu vou juntar dinheiro pra poder comprar mais maquiagem lá na França. Porque sabe que lá é mais barato, né, e tudo mais. E nessa brincadeira, entre dezembro e janeiro, eu juntei R$2.000. Cobrando R$30 a maquiagem. Meu Deus, tu maquiou bastante, guria. Eu nem sei, e o mais engraçado é que hoje eu não me lembro de ter maquiado tanta gente. Mas eu fui juntando aqui, juntando ali,
Quando eu vi, eu tinha 2.000 reais. Fui lá, troquei por 500 euros. Desculpa. Troquei por 500 euros. Que na época tava R$4 o euro. E peguei aqueles 500 euros e fiz a maior festa na Sephora da Champs-Élysées. Ah, foi o meu primeiro kit de maquiagem oficial. Foi comprado na Sephora da Champs-Élysées. E a partir daí, tu começou a ser feliz. Começou a trabalhar com o que tu ama. Aí é que começou o perrengue, né, amiga? Eu sei. Começou a ser feliz, entre aspas, porque a partir daí tu começou a realmente investir na nova carreira. Mas sobre felicidade, assim, o que eu entendo, tá? Felicidade, pra mim, é ter perspectiva. Pra mim, uma vida sem perspectiva é uma vida muito triste. Então, eu não me importo de hoje estar com a conta bancária zerada, ou estar no negativo, ou não estar tão bem de saúde, sabendo que amanhã eu vou estar melhor. Sabendo que, eu vou juntar dinheiro, eu vou conseguir me reerguer, ou, tô fazendo transição de carreira, tá, né, difícil, só pra não falar um palavrão de novo, porque senão o pessoal vai ficar achando que eu só falo palavrão. Tá ruim, mas vai melhorar. Tá difícil, é muito esforço. Eu tô trabalhando 24 horas por dia, não tô tendo tempo pra dormir. Mas vai melhorar. Né? Agora eu tô com uma bebê pequena, não durmo direito à noite. Exato. Durante o dia eu não tenho tempo de fazer uma soneca, eu trabalho demais. E essa perspectiva tu não tinha na engenharia mais. Já era... Na engenharia, eu não tinha mais perspectiva. E aí, quando a gente perde a perspectiva, a gente começa a dar outras razões para as coisas. Então, muito dos meus choros da madrugada, eu colocava a culpa na minha missão de vida. O que é a minha missão de vida? Não é nem que eu colocasse a culpa, porque, na verdade, eu realmente estava sentindo aquilo. Eu ainda falava assim, que se eu fosse arquiteta, talvez eu pudesse dar mais sentido para minha vida. Porque se eu fosse arquiteta, eu poderia trabalhar com a felicidade das pessoas. De fazer um projeto e deixar a pessoa feliz porque ela tá vendo a casa dela bonita. Ou de fazer uma obra que agregue na cidade, que a cidade toda fique, sabe, mais feliz, que embeleze aquela cidade, né? Que mexa mesmo com os sentimentos das pessoas. Ou então... se eu fosse arquiteta, eu poderia fazer muito mais trabalhos voluntários como arquiteta, né? Já como engenheira, era muito difícil. Como é que eu vou fazer um projeto estrutural? Visualizar isso. Não tem como fazer um projeto estrutural pro bono. Até porque nas favelas, se tu for passar, né, uma favela, um lugar que tenha muita dificuldade, assim, se tu vai passar um projeto estrutural, eles vão rir da tua cara. Porque eles não fazem projeto. Eles vão tacando tijolo em cima de tijolo. Exato, e torcendo pra que fique de pé. Exato. Né? E eu então, não de que forma que o engenheiro poderia agregar? Eu não conseguia enxergar isso, né, na época. Hoje eu até consigo entender que teria outras alternativas, mas eu culpava todo esse meu choro, essa minha angústia, essa minha dor, eu culpava essa falta de missão na vida. E quando eu comecei a maquiar, mesmo maquiando uma amiga, mesmo maquiando uma vizinha, maquiando uma pessoa, assim, de graça, sem cobrar nada, aquilo pra mim foi uma coisa, assim, como é que eu posso te dizer? Quando eu vi a pessoa se olhando no espelho... eu vou chorar, amiga. Quando tu vê uma pessoa se olhando no espelho, emocionada, porque ela tá se sentindo linda, tá se sentindo, sabe, com a autoestima renovada, aquilo ali não tem preço. Eu faço de graça porque eu gosto daquilo ali. E tu que fez parte daquilo, né? E eu ajudei a pessoa a ter aquela visão dela mesma, sabe? Às vezes as pessoas mais céticas se olham no espelho depois da maquiagem pronta e começam... Meu Deus, como eu sou bonita! E tu reavivar esse amor próprio nas pessoas é uma coisa assim que... Porque o que eu entendo? Uma pessoa que tá com amor próprio ok, que tá com a autoestima renovada, o que ela vai fazer para as pessoas ao redor dela? Ela vai tratar bem. Ela vai fazer... Tudo melhora. Ela vai fazer as pessoas ao redor dela serem felizes também. Ela vai fazer o maior esforço. É a questão da reciprocidade. Ela pode até não querer me agradar de volta. Isso. Porque eu fiz um bem pra ela. Até porque ela tá me pagando. Ela sabe que aquilo ali já tá acertado. Mas ela vai ficar com aquela sensação de reciprocidade e ela vai querer fazer o bem pro próximo. Né? Tudo melhora. É a corrente do bem. Então, pra mim, a maquiagem hoje, ela funciona dessa maneira. Por isso que mesmo que um dia eu migre pros produtos online e que eu ganhe muito dinheiro, né? Deus me ouça.
com produtos online, eu não quero deixar de fazer isso. Eu Mas posso reduzir, eu posso selecionar as minhas clientes, mas talvez vai ser uma coisa que eu vá continuar fazendo, porque isso realmente é uma coisa que me faz muito feliz. Tu já vem migrando já há um bom tempo para essa questão do online, né? Eu queria entender como é que foi essa tua virada de chave para entender assim, eu preciso ir para o mundo online, eu preciso dar curso online e vender, porque como é que foi isso para ti assim? Porque tu começou maquiando lá no teu apartamento antigo, naquela salinha, que foi lá que a gente se conheceu na academia, Sim. através da nossa personal, Sim. que nos uniu. Mas como é que foi para virar para o mundo virtual, assim, digamos? Guria, pra ir pro mundo digital, eu sempre fui muito com o pé atrás, assim, né? Eu sempre ouvi muito das pessoas, tu tem que lançar um curso, tem que lançar um curso. Mas o meu pontapé inicial foi a Camila, a nossa coach em comum, que eu comecei o processo de coach com ela e ela disse, tu tem que lançar um curso. Mas eu não sei nem por onde começar, não sei o que as pessoas querem aprender de mim. O que as pessoas vão querer aprender comigo dela? As pessoas querem aprender contigo, Indy. Mas tu te considerava tímida? O que é? Tem uma expressão perfeita para definir isso, que é a síndrome do impostor. Eu nunca me acho boa o suficiente. Nunca me acho boa o suficiente. Então, a síndrome do impostor estava sempre ali, né? Batendo na minha porta. E para mim, isso foi uma coisa difícil de superar. Tu é muito crítica contigo? Tu acha que tu sempre tem que estudar mais? Me exijo demais e eu me comparo muito com as pessoas. E aí, sabe aquela história de para de comparar os teus bastidores com o palco de outra pessoa. Sim. E eu tinha muito isso, de comprar, mas a fulana já fez isso, a fulana já fez aquilo, não tem mais espaço pra mim. E a Camila disse, tem espaço pra ti sim, as pessoas querem saber de ti. Tu vai lançar um grupo de desafios assim, assado, e eu, meu Deus. O que deu muito certo, né? Deu muito certo. Deu muito certo tudo que tu lançou. A gente, entre criar o produto, anunciar, vender e fechar o carrinho, foram 7 dias, Gabi. Foi de uma reunião até outra, que a gente fazia reuniões semanais. Numa reunião, eu tive que desenvolver o produto, que ele ainda não estava pronto, né? Eu ia desenvolvendo semanalmente, diariamente, praticamente. Eu tinha que desenvolver o produto, né? Definir o que eu ia colocar nesse produto. Ia ter que divulgar, abrir carrinho e fechar carrinho. E tinha que colocar 20 pessoas na turma. E essa era a minha meta. Ela me perguntou, qual que é a tua meta? Eu disse, se eu vender pra uma pessoa, tá ótimo. Ela, não. Vamos fazer uma meta. Aí eu disse, o meu sonho seria colocar 100 pessoas. Ela, então vamos colocar 100 pessoas. Eu não consigo 100 pessoas. Ela, tá. Então vamos colocar 20 pessoas. Tu acha que tu consegue? Eu disse, não, eu não acho que eu não consigo, mas vamos colocar como meta, então. Então vamos colocar. 20. Tinha 19. Meia hora antes de fechar o carrinho, a última pessoa se inscreveu. Olha só. Foram 20. E fora esse teu primeiro curso, na verdade, tu já deu vários, porque eu acompanho a tua carreira, né? Sim, foram 3 grupos de 21 dias de desafios. E depois disso, tu teve challenge, tu teve diversas outras questões online. E fora curso online, eu acho que tu virou referência online, porque tu é muito ligada no mundo virtual, tu tem muita facilidade de mexer nas redes sociais e mexer nos aplicativos, e tu sabe usar desses benefícios, né? Eu acho que tu tem facilidade. Esse é o legado da engenharia, né, Gabi? Eu ia dizer, de acordo com o que tu tinha facilidade na tua profissão anterior, a gente sempre traz experiência, né? Sim. Lá de trás, então... É que na engenharia, a gente trabalha com o quase impossível, né? E a gente tem que tornar aquilo possível, então tem que ter um jeito. Tem que ter um jeito. Né? Então, a gente parte do pressuposto que pra gente colocar um prédio de pé, tem que ter um jeito. Nem que não seja o melhor jeito, mas tem que ter um jeito. E tu tem uma didática muito boa pra ensinar. Esse teu jeito meigo, calmo de falar. Eu não acho, eu acho que eu sou meio braba. E tu tem um jeito muito bom de ensinar, assim, calminha. Diferente de mim que falo alto e que grito, assim. E tu é tranquilinha. Então, as pessoas gostam de ouvir, né? E aprender contigo.
Então, acho que realmente tu te tornou uma pessoa forte nas redes sociais por isso, né? E tu pretende cada vez mais ir para o mundo virtual, assim? Com encarar certeza. mais cursos e como é que são teus planos? Com certeza. Os meus planos agora, a curto e médio prazo, é o lançamento do meu curso online de airbrush, que o airbrush é uma técnica de maquiagem que é super inovadora, né? Ela já existe há muitos anos, mas os maquiadores nunca deram muita ênfase para essa técnica. Só que quem conhece se apaixona, né? E se a pessoa não se apaixona é porque fez errado. Então, Tu aprendeu airbrush em Nova York, né? Tu foi. estudar lá. Eu fui para Nova York fazer um curso e durante a viagem eu acabei decidindo fazer outro curso de airbrush também, o módulo avançado lá de uma escola de maquiagem. E voltei pro Brasil, assim... Foi sozinha nessa viagem? Fui sozinha. Eu vou perguntando porque eu super te acompanho em tudo, então... Foi uma aventura, né? Viajar sozinha é bem difícil, mas é legal. E tu foi pra estudar, né? Fui pra estudar. Tu mas investiu... pra fazer turismo também, né? Porque... Sim, acaba fazendo as duas coisas. Eu ia coisas. passar 4 dias em Nova York só o suficiente pra fazer o curso e ir embora. E aí tu encaixou esse outro? O meu marido olhou pra mim e disse, tu vai mesmo até Nova York, tu vai ficar só 4 dias lá, tu tá louca? Eu disse, não, mas é que se eu ficar mais dias, eu vou gastar muito dinheiro. Ele disse, eu te ajudo, vai e fica 10 dias. No fim, eu fiquei 12 dias. 10 ou 12 dias em Nova York. Aí eu aproveitei pra fazer turismo também, né? Amiga, tu não tem noção, assim, ou tem, tô te perguntando, se tu já investiu muito na maquiagem, assim, em cursos, porque eu sei o quanto tu viajou, como tua amiga, eu sei, nesses anos todos. Tu investiu bastante, assim? Eu invisto muito em curso, porque eu acho que, eu entendo que pra eu conseguir ter segurança, tanto pra maquiar, mas também pra passar o conhecimento, eu tenho que saber o máximo possível. E eu tenho muito essa coisa de beber direto da fonte, sabe? Então, por exemplo, assim, eu prefiro ler um livro super difícil, complexo, que me ensine, né? Que seja a pessoa que escreveu aquela teoria, do que pegar e fazer um cursinho que resume a teoria. Isso pra mim não serve. Porque eu sou capaz de entender pela metade, ainda passar pela metade, é quando vê, sabe? Tu vai diluindo o conhecimento. Eu gosto de beber da fonte, por isso que eu fui pra Nova York fazer. Então, quando eu percebo, assim, que eu quero dar um próximo passo, eu me organizo e faço um investimento no curso que eu realmente quero fazer. Então, já fiz curso, por exemplo, para ir para Nova York, eu gastei $5.000. É um baita do investimento, né? Para fazer o curso, um curso que eu fiz de maquiagem quando eu tava grávida, inclusive. Eu viajei para BH para fazer o curso, grávida. Aula particular com um cara que tu queria muito, Queria muito. E ele era tão solicitado, tão requisitado, tu que eu tive que fazer... Teve toda uma história. A reserva da vaga era com 10 meses de antecedência. Só que no meio do caminho eu engravidei. Por sorte, tava ainda dentro das semanas que eu podia viajar, porque 2, 3 semanas depois eu já não podia mais viajar. Então, fui bem no limite. Fui lá, viajei bem barriguda, fiz o curso, voltei também, assim, já deu um up na minha carreira, porque mudou realmente a minha maquiagem, né? Ir pra Nova York mudou minha maquiagem, ir pra BH Agora mudou. Tu falou uma coisa, me deu uma curiosidade, mudou a tua maquiagem. E lá no início, quando tu tava meio que começando, tem algum perrengue pra me contar de alguma maquiagem que alguém não tenha gostado e que não tenha... Não sei se aconteceu. E, não vou pagar, não gostei dessa maquiagem. Teve isso? Teve perrengue. Mas eu vou te dizer assim, ó, que perrengue aconteceu nem faz tanto tempo assim. Eu já maquiava bem melhor, já cobrava bem, já tinha meu estúdio de maquiagem e eu passei um perrengue. O perrengue foi o seguinte... Uma amiga, amigona minha, uma das minhas melhores amigas de vida, me falou assim, porque a fulana quer fazer maquiagem contigo. Eu disse, beleza, manda ela me mandar um WhatsApp e agendar. Não, mas é que assim, ela vai querer desconto. Já tô te avisando. Eu disse, mas eu não trabalho com desconto, meu amor.
Eu não dou desconto pra ninguém. Ah, mas porque ela é minha amiga, porque não sei o quê, porque ela não se maquia nunca e ela quer muito e não sei o quê. Eu caí no conto da minha amiga e dei desconto pra mulher. Aí a mulher agendou comigo, achando que a minha maquiagem era R$100, tá? R$100 era o valor que ela ia pagar, com desconto. Na época eu cobrava 140 a maquiagem. Beleza. Ela chegou no meu estúdio pensando, coitada, né? Ela deve estar com dificuldade financeira, Sim. porque, poxa, né? Teve que pedir R$40 de desconto. Sim. Me deu até pena dela. Porque se tu pede R$40 de desconto pra alguém porque tu tá com alguma dificuldade, Exato. né? A mulher chegou no meu estúdio jogando em cima da minha bancada a chave do Jeep dela. Aquela chave bem chique, assim, de um Jeep. Eu disse, tá, se ela tem um Jeep, ela não tá passando dificuldade, né? Aí, em todo tempo, ela queria mostrar o quanto ela era rica, porque ela tinha uma empresa de kombucha, porque ela tinha não sei o que lá, porque ela tinha isso, ela tinha aquilo. E eu, que bom pra ti, né? Me dá vontade de perguntar, tá aí, por que tu quis desconto, né? Se tu é tão rica. Mas ok, até aí o meu ranço ainda não tinha sido instaurado. O que aconteceu? Maquiei a mulher, ela começou, porque eu não gosto disso, não gosto daquilo, eu quero uma sombra cinza. Hoje em dia ninguém usa sombra cinza, a não ser que seja uma maquiagem mais artística. Aí eu fiz um meio termo, que não é nem cinza nem dourado. Fiz um meio termo, aquela coisa que tu não entende direito a cor. Porque se por um acaso eu fizesse um cinza e ela não quisesse exatamente aquele cinza, eu ia ter muito trabalho pra tirar aquela maquiagem do olho dela. Então eu fiz um meio termo. Vamos ver, né? Se ela vai se gostar. Mostrei a maquiagem pra ela. Credo, que horror! Eu não quero esse dourado. Isso aqui tá dourado. Tu tá louca, guria? Eu te pedi cinza. E eu, ok, cinza. É cinza que tu quer, então é cinza que tu vai ter. Fui lá, fiz o cinza no olho dela. Aí mostrei, é isso aí que eu quero. Mas não agradeceu, não disse que era bonito nem nada. Só disse, era isso mesmo que eu queria. Aí eu fui pra colocar os cílios, porque eu nem pergunto mais pras minhas clientes se elas querem cílios ou não. Porque todas querem. É que não quer cílios, pelo amor de Deus. Cílios é a coisa mais linda que tem na maquiagem. Quando eu fui pra colocar o cílio no olho dessa mulher, ela me deu um berro que eu levei um susto. Ela, credo, isso é coisa de drag. Eu não quero isso daí. Deu, gente, mas drag? Qual é o problema de ser drag? Sim. Eu amo as drags. Mas tá, não quer cílio? Beleza. Não vamos colocar cílio. Deixei o cílio de lado. Aí, na hora do batom, passei o batom na mulher. Perguntei, né, qual era a cor, mostrei. Aí, eu já vi que ela era assim, né? Mostrei a cor. Tá, pode ser essa cor aí. Passei o batom na mulher. Aí ela foi se olhar no espelho, ela começou assim, ó, na frente do espelho. Ui, tira isso de mim. Eu disse, meu Deus, tira o quê? Aí, esse batom ficou horrível. Eu disse, tá, calma, não é uma barata que tá grudada na tua boca. A gente pode tirar com calma, tu não precisa gritar desse jeito, né? Fui lá, tirei o batom da mulher. E, enfim, tá? Aí ela, quando foi sair, ela me pagou, porque, né? Ela me pagou e eu não ia admitir que ela saísse sem pagar. Mas ela falou, eu vou tirar a maquiagem, eu não gostei. Eu disse, tchau e benção. Tira, mas tira em casa, porque aqui não vai dar tempo de tirar aqui, porque a minha próxima cliente já tá quase chegando. Meu Deus do céu. Só que eu não tinha cliente logo depois. Por sorte, Gabi, eu menti pra ela que eu tinha cliente. Eu tinha um intervalo de uma cliente, que era justamente o intervalo que eu usei inteirinho pra chorar. Gente, que horror! Passei eu acredito. uma hora inteira, 40 minutos chorando. Eu acredito. Os outros 20 minutos limpando as lágrimas, arrumando o meu rosto, me maquiando de novo. E pra poder atender a próxima cliente. Meu Deus. E aí eu disse pra mim mesma, nunca mais vou dar desconto. Se a pessoa valoriza ao ponto de me pagar o que eu mereço receber, exato, é porque ela vai gostar da maquiagem. E se não gostar, ela vai saber falar com jeito, né? Então isso. Esse foi um perrengue. Ai, amiga. Mas a mulher gritando no espelho, ui, tira isso de mim, gente, eu já passei não é uma por barata. Situações assim. Eu já passei por situações assim. Ai, amiga, que Aí me conta uma situação. Ai, eu já tive situação de ser humilhada, de ouvir palavrão. Eu já fui humilhada também. Eu já fui muito humilhada, muito humilhada. Amiga, eu tenho pra te dizer que tu é uma fonte
uma fonte de histórias maravilhosas, de inspiração, e eu preciso fazer outro contigo. Eu preciso fazer outro podcast, porque eu tô cheia de pergunta pra ti, eu não tenho mais tempo e eu preciso te fazer tanta pergunta, eu vou ter que te convidar pra vir outro dia aqui. Eu venho com o maior prazer. Pra gente desenvolver, pra gente conversar sobre casa, pra gente conversar sobre um monte de coisa. A gente não conversou sobre casa, não acredito. Mas aí o pessoal vai ficar curioso e tu vai vir outro dia pra gente conversar. Posso só encerrar falando uma coisa? Fala, meu amor. É sobre o teu trabalho. O quanto tu inspira as pessoas, o quanto tu transforma a vida das pessoas, mesmo sem ter feito a organização do lar daquelas pessoas. Desde que eu comecei a conviver contigo e entender um pouco mais sobre esse mundo da organização, eu passei a cuidar mais da minha casa por vontade própria. Antes era por obrigação, porque alguém tava brigando comigo porque eu tinha que tirar as roupas do chão, né? E agora hoje, tu pegou gosto, tu diz, por cuidar. E hoje eu tenho gosto por cuidar, deixar minha casa perfumada, por deixar minha casa limpa, pegar uma vassoura e sair passando, coisa que pra mim antes era... Não existia. Não existia, era inimaginável eu pegar uma vassoura por prazer. Era porque, caiu uma coisa no chão, eu tenho que varrer. Agora não, agora eu vejo, hoje eu acho que podia dar uma varrida na casa. Eu vou lá, dou uma varrida e tá tudo bem. E é isso. Eu sinto prazer por aquilo ali. Por casa, por lar, por limpeza, por organização. Tudo, por tudo. Então, eu te agradeço muito pela tua influência boa na minha vida. E a tua na minha. Tu é muito inspiradora, estudiosa. Eu amo estar perto de ti. E quero conversar contigo muito mais assuntos. Quero saber dos teus perrengues. Tem muito perrengue pra contar, porque eu super te acompanho. Tem muito. E quero saber da Olivia, quero saber um monte de coisa. E tu tá super convidada pra voltar aqui. Ai, que bom. Sempre. Muito obrigada por tudo. E até a próxima. Obrigado, Gabi. Obrigada. Então foi isso, gente. Até Beijos. o próximo. Beijo.